O vídeo de hoje é uma afirmação. Ah, ela diz o seguinte: eu não acredito que posso sobreviver a isso. Será que existe algo que a gente não consiga sobreviver? Alguma situação, algum medo, alguma angústia, alguma perda que a gente não consiga sobreviver? No meu livro eu coloquei assim: tentamos sair, mas o excesso de crenças limitantes e escassez de crenças de crescimento transformam a situação em uma muralha praticamente intransponível. Isso foi o que eu coloquei no meu livro, chamado Manual do Recomeço. E a resposta para essa afirmação, a pessoa que diz eu não acredito que eu posso sobreviver a isso, tem a ver com as crenças, com aquela crença que ela tem até hoje. Nossas crenças, elas são formadas ao longo dos anos, pelas pessoas, pelos ambientes onde nós frequentamos, as pessoas com quem convivemos. Elas moldam a nossa realidade, elas que criam as nossas crenças. Então, você pensar dessa forma tem a ver simplesmente com as pessoas e os ambientes que você frequentou. Não quer dizer que é a realidade absoluta. Então, você pensar que hoje não é capaz de fazer algo pode não ser a realidade. O livro de sabedoria fala o seguinte, que não existe nada que venha sobre nós que nós não sejamos capazes de vencer. E eu acredito nisso. Eu acredito muito, eu creio nisso. Eu anotei aqui o seguinte, uma pessoa que nasce em um ambiente onde ouviu, segue esse exemplo. Ah, rico vai pro inferno, porque é mais fácil um camelo entrar numa agulha, que um rico entrar no reino dos céus. Uma pessoa dessa nunca vai ser rica, porque ela repudia a riqueza, porque ela acha que ser rica é algo ruim, porque ela acha que o rico vai pro inferno, ela acha que a riqueza é o problema. Quando na realidade as coisas não são assim. Foi a crença, foi o lugar onde ela foi criada. Mas a realidade é bem diferente disso. Inclusive nessa passagem em específico, né, quando ele diz que é mais fácil um rico passar, enfim, do camelo passar na agulha do que o que ele quer dizer com essa analogia é porque diferente da pessoa que não tem nada para se apoiar, o rico tem a riqueza que compra tudo. Então é muito fácil ele apoiar toda a sua autossuficiência, tudo, apoiar tudo. Ah, se eu ficar com problema, se eu ficar apoiar tudo na riqueza, achar que a riqueza resolve todos os problemas. Enquanto o pobre não tem nada para se apoiar, o pobre não tem riqueza. Ficou doente, ele ora, porque não tem dinheiro para pagar o médico. Você tá entendendo? Não tem a ver simplesmente com isso. Aonde está apoiado a nossa vida? E é muito mais fácil pro rico se apoiar na riqueza, porque hoje o dinheiro compra tudo. Quase tudo. Esse é o ponto. Sacou? Então, não entra nessa balela, não. Passa grana, muita grana, para ajudar muitas pessoas. Porque esse que é o lance. O lance é a gente fazer dinheiro, fazer cada vez mais recursos para alcançar cada vez mais pessoas e ajudar cada vez mais gente que está passando por necessidade. Aqueles que não dão conta de ser produtivos. Quem é produtivo precisa ser em dobro, às vezes, por causa desses que têm essa mentalidade. E a gente tem que agir de misericórdia dessas pessoas. Porque elas realmente creem. Elas criaram, nasceram nesse ambiente, foram criadas nesse ambiente. Elas não conhecem algo diferente disso. Por isso que quem conhece precisa sim trabalhar, precisa sim fazer grana, precisa sim ajudar a gente a captar recursos e investir eles no reino. E aí, outra coisa que eu deixei anotado aqui é o seguinte: na realidade, tudo que a gente mais ama, tudo que você ama, é a mais do que Deus, isso leva à morte. Wellington, como assim tudo que eu amo mais que Deus? Porque todas as coisas, elas não são suficientes e nem dignas de adoração e de amor. Outra pessoa, pessoas morrem. Uma pessoa que ancora toda a vida dela em outra morre. E não é assim que as coisas são. Nós devemos ancorar a nossa vida em Deus.
Ele tem que ser a rocha que nós fundamos a nossa casa, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas crenças. Porque daí, independente do que acontecer, a gente não vai ser abalado. Entendeu? Olha, você tá dizendo que a gente deve amar o nosso cônjuge? Nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Amor incondicional. Deus acima de todas as coisas. Fora de Deus, a sua casa são as pessoas mais importantes da terra. Ali estão, dentro daquele ambiente, estão as pessoas mais importantes dessa terra para você. Esse é o pensamento. Deus acima de todas as coisas. E a nossa família é o lugar mais importante da terra. Entendeu? Fora da terra, Deus, na terra, a família. É mais ou menos isso. E a crença, ela é construída. E é por isso que a gente precisa criar novas crenças. Por exemplo, essas que a gente falou da riqueza, uma pessoa que crê que não é capaz, não vai ser capaz. Porque primeiro começa na mente. Eu assisti um filme muito fantástico que chama King Richard, Criando Campeã, se eu não me engano. E a coisa que eu achei mais da hora é que ele sempre falava o seguinte: essa casa é uma casa de campeãs. E eram tudo criança, ninguém tinha ganhado nada. Mas ele falava: nessa casa tem campeãs. E, em determinada situação, a polícia foi na casa dele porque uma vizinha denunciou que. É spoiler, mas. É só um pequeno spoiler. Que a vizinha denunciou e dizendo que ele era muito duro com as crianças. E ele falou uma frase que fez muito sentido pra mim. Ele disse: é claro, eu sou sim muito duro com elas, porque elas não são qualquer pessoa. Elas não são qualquer uma, elas são campeãs. E campeão tem ações diferentes. Campeões têm rotina diferente. Campeão não é uma pessoa comum. Então ela não vai ser tratada como uma pessoa comum. Ele usou outras palavras, mas isso que ele quis dizer e isso impactou meu coração. Ele, desde pequeno, instalando crença nas crianças. De que elas são capazes, de que elas são campeãs. E ele literalmente criou duas campeãs. A história de duas tenistas fantásticas. Recomendo muito que você assista. Crenças. Uma crença se torna um fato. Uma crença se torna um fato. Então a gente cria a crença na mente e essa crença vira um fato. Entendeu? Só que antes do fato vem a crença. Então primeiro você precisa crer. Você precisa acreditar que é capaz. Você precisa acreditar que você consegue. Wellington, mas eu não consigo acreditar na minha cabeça. Então haja como se acreditasse. Wellington, como assim? Vamos lá. Se eu acredito que eu vou ser um campeão. Se eu preciso, vamos lá. Eu preciso vencer uma competição de natação. Wellington, mas, puxa, eu não acredito que eu vou conseguir. Então só haja como quem cresce. Como que é agir como quem cresce? Você tem que ganhar uma competição de natação, tem que ir para a piscina. Então você vai lá e passa 5 horas, 10 horas na piscina. Você pode não acreditar, mas você está agindo como quem acredita. E esse é um hack. Se você não acredita que é capaz de vencer tal situação, haja como se você fosse. Vamos supor, eu não consigo conversar com fulano, não consigo perdoar fulano. E para perdoar, você tem que conversar com a pessoa. Significa que você perdoou. Então, mesmo sem perdoar, converse. Seja gentil. Haja com amor. Haja como se tivesse perdoado. Que você vai perceber ao longo do tempo essa crença mudando e você conseguindo liberar esse perdão. Isso aqui, ó, isso aqui vale ouro, viu? Queria muito que alguém tivesse me ensinado isso. Mas eu precisei ler mais de 12 livros e passar mais de 1000 horas assistindo palestras, mentorias, enfim. Isso aqui é ouro. Crie as crenças. E se você não conseguir criar, haja como se cresce. Porque o resultado é inevitável. E no processo a crença é construída. Fechou? Bom, se você não acredita que pode sobreviver a isso que está passando com você, eu te afirmo categoricamente: sim, você é capaz de passar por isso. É só uma fase. Isso vai passar. Persista e haja como se cresce, mesmo não crendo. Se conseguir crer, melhor ainda. O resultado ele é inevitável. Fechou? Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.